Jojo Rabbit. Na cidade fictícia de Falkenhayn, onde a Alemanha nazista está começando a ruir, é o lar de Jojo, um garoto de 10 anos que mantém Adolf Hitler como amigo imaginário, mas não consegue amarrar os próprios sapatos. Ele é um verdadeiro nacionalista e fanático, doutrinado pelos ideais nazistas e ansioso para ajudar seu país durante a guerra, e é por isso que ele se junta ao Jungvolk, a seção júnior da juventude hitlerista, com seu amigo York. Elas estão passando o fim de semana inteiro em um acampamento administrado pelo capitão Klenzendorf, seu segundo em comando, Fred Finkel, e pela Fraulein Hahn, responsável pela Liga das Meninas Alemãs. Elas recebem uniformes infantis e uma adaga especial antes de serem levadas para experimentar uma variedade de atividades, como lançamento de granadas, escavação de trincheiras, leitura de mapas e defesa contra gases, entre outras. Ou, pelo menos, os meninos. As meninas aprendem a fazer curativos, arrumar camas e a engravidar. Jojo se sai bem em atividades como descrever judeus e queimar livros, mas, quando se trata de combate corpo a corpo, ele se assusta e foge, chamando a atenção dos meninos mais velhos. Quando chega a hora de um menino aprender a matar, os adolescentes percebem a hesitação de Jojo e colocam um coelho em seus braços, pedindo que ele demonstre. Jojo jura que não está com medo, mas ainda assim não consegue se forçar a fazer isso, então tenta soltar o coelho. No entanto, o adolescente o agarra antes que ele consiga fugir e o mata, passando a zombar de Jojo por sua falha. Como ele está assustado como um coelhinho, começam a chamá-lo de Jojo Rabbit, o que o deixa chateado e o faz correr para a floresta. Enquanto ele chora sentado na raiz de uma árvore, o Hitler imaginário aparece e lhe diz que coelhos são realmente muito corajosos. Eles saem na natureza todos os dias para pegar suas cenouras e precisam ser furtivos para não serem pegos. Incentivado a ser um coelho poderoso, Jojo corre de volta para o acampamento, onde Klenzendorf está ensinando as crianças a atirar granadas sob sua supervisão. Jojo passa por ele, rouba a granada que tem na mão e continua a correr para a floresta, onde atira a granada com tanta força que ela ricocheteia em uma árvore e cai em seus pés, explodindo em seu rosto. Jojo fica inconsciente, mas tem algumas lembranças vagas de pessoas o levando ao hospital e de sua mãe, Rose Betzler, visitando-o. Ele acorda alguns dias depois em seu quarto, e a primeira coisa que nota ao sair da cama é a perna mancando. A segunda são as cicatrizes no rosto que encontra ao se olhar no espelho. Sua mãe vem vê-lo, e em seguida, abraçá-lo e lembrá-lo de que ele a tem, mesmo que seu pai tenha partido e sua irmã, Inge, tenha morrido. Depois de fazê-lo vestir o uniforme novamente, Rose leva Jojo de volta à sede da Jungvolk, onde encontram Klenzendorf alimentando Finkel desajeitadamente. Klenzendorf já havia sido rebaixado por negligência, mas Rose ainda o acerta na virilha com o joelho e o esbofeteia com a luva, fazendo-o prometer que dará trabalho a Jojo, mesmo que não seja em campo, e que se sentirá incluído. Jojo recebe a tarefa de espalhar cartazes de propaganda pela cidade e entregar os alistamentos, o que ele faz com muito entusiasmo. Certa tarde, enquanto trabalhava, ele encontra sua mãe observando um grupo de pessoas enforcadas na forca em praça pública. Quando Jojo pergunta o que fizeram, ela responde o que puderam. Quando volta para casa mais tarde, sua mãe não está, e ele começa a ficar nervoso ao ouvir barulhos vindos do quarto da irmã. Ele entra no quarto para investigar e encontra uma marca estranha no chão que sobe pela parede. Então enfia a faca nela e consegue abrir uma parte falsa da parede. Há um espaço atrás dela, suficiente para uma pessoa rastejar, e vários objetos espalhados por todo o cômodo. No final, ele fica chocado ao encontrar uma jovem, Elsa Kor, que o segue para fora do quarto enquanto ele grita e corre pela casa, assustado. Ela o alcança quando ele está prestes a chegar à porta da frente e o empurra contra a parede, mostrando que está com a adaga dele e admitindo que é judia, mas que está lá porque Rose a convidou para se esconder em sua casa. Se Jojo contar a alguém sobre ela, Elsa promete que dirá que ele e Rose a ajudaram, o que os mataria também. Depois de retornar ao seu esconderijo com a faca, Jojo corre para o quarto e discute suas opções com o Hitler imaginário, chegando à conclusão de que deveria negociar. Ele pega uma faca de cozinha e uma panela para se proteger e retorna ao quarto da irmã para dizer a Elsa que ela deveria encontrar outro lugar para morar. Ele se assusta novamente, no entanto, quando ela o surpreende por trás, pega a faca de cozinha também e o expulsa do quarto. Jojo discute o assunto com o Hitler imaginário novamente e eles chegam à conclusão de que ele deveria fazer Elsa se sentir segura para que ela baixe a guarda. Quando Rose volta à noite, Jojo conta que ouviu barulhos lá em cima, mas ela diz que devem ter sido ratos. Depois de Rose colocar Jojo para dormir, ela vai até Elsa para dizer a ela para ter mais cuidado, porque se algo acontecesse, ela não poderia escolher a mãe em vez do próprio filho. Ela também lembra a Elsa que enquanto houver pelo menos uma pessoa viva por aí, eles estarão perdendo. No dia seguinte, Jojo vai à piscina, o que deve ajudá-lo com a perna. Ele percebe que Klenzendorf e Finkel também estão lá, sentados muito próximos um do outro e demonstrando medo de Rose. Depois que sua mãe sai, Jojo se aproxima deles e pergunta a Klenzendorf o que ele deveria fazer se encontrasse um judeu. A resposta é chamar a Gestapo, que os matará, assim como a quem os ajudou. Jojo também se pergunta como se pode identificar um judeu, ao que Klenzendorf responde que também não sabe e que alguém deveria escrever um livro sobre isso. Ao chegar em casa, Jojo tenta falar com Elsa novamente. Depois de apontar que eles estão em um impasse porque nenhum dos dois pode denunciar o outro se não quiserem problemas, ele diz que a deixará ficar em troca de informações sobre o povo judeu, para que ele possa escrever um livro de denúncias. Elsa aceita e explica que são pessoas como ele, mas como ele não acredita, ela diz que são demônios amantes do dinheiro e alérgicos à comida. Jojo rapidamente percebe o plano de Elsa de fazê-lo trazer comida, e quando ele começa a explicar que a raça ariana é superior e o povo judeu é fraco, Elsa o agarra.
cobre sua boca e o sacode enquanto explica que não há nada de fraco no povo judeu antes de voltar para seu esconderijo. Quando Rose volta à noite, ela queima algo na lareira antes de servir um pouco de vinho e tocar música. Ela está muito feliz porque os aliados tomaram a Itália e a França será a próxima. Jojo começa a discutir com ela por ser contra seu país, então Rose interrompe a conversa e diz a ele para comer. Ela não está comendo, alegando que não está com fome, e Jojo logo desconfia que ela está guardando a comida para Elsa, então decide ficar com as sobras. Ele acha que se o pai estivesse ali, entenderia, e como quer muito vê-lo. Rose veste a jaqueta do marido e pinta a barba com cinzas para repreender Jojo por falar daquele jeito com a mãe. Usando a voz do marido, ela também pede que ele cuide dela, pois está fazendo o melhor que pode, e então aumenta o volume da música e faz Jojo dançar com ela. No dia seguinte, Jojo dá a Elsa lápis e papel para ela desenhar onde os judeus vivem e onde as mulheres judias depositam seus ovos. Elsa começa a desenhar, mas se recusa a responder perguntas sobre sua família. No entanto, ela conta a Jojo sobre seu noivo, Nathan, que está fora lutando com a resistência. A imagem que ela dá a Jojo é um desenho da própria cabeça dele, porque é lá que vivem os judeus. Jojo tem uma ideia. Escreve uma carta fingindo ser Nathan terminando com Elsa e a lê para ela, que obviamente não acredita nele. Mas ainda assim a magoa ouvir coisas tão horríveis sobre ela, com o nome do noivo associado. Ela corre de volta para o seu esconderijo, e vê-la tão chateada e humana faz Jojo se arrepender de tudo. Então ele escreve uma nova carta como Nathan, dizendo que a última não era verdade e que ele ainda a ama. Elsa agradece e pede que ele lhe traga mais cartas no futuro. Eles jogam para ver quem consegue nomear mais pessoas famosas e importantes para o seu lado, e Elsa vence ao mencionar Jesus. Algum tempo depois, Jojo e Rose vão dar um passeio até a margem do rio, e Rose conta a ele como aquela região costumava ser diferente. Havia pessoas o tempo todo lá, dançando e curtindo romances, o que Jojo despreza. Rose também acha que crianças não deveriam discutir política, deveriam brincar e subir em árvores, e todos deveriam dançar como um sinal de liberdade. Jojo também desconsidera isso e sai em sua bicicleta, com Rose o seguindo de perto. Ao chegarem à estrada, veem um caminhão de soldados voltando para casa, com uma expressão sombria e derrotada. Jojo volta para casa de mau humor também, então Elsa tenta distraí-lo contando histórias ridículas e fantasiosas sobre seu povo. Ele começa a se aproximar dela e a gostar de sua companhia, o que o Hitler imaginário repreende mais tarde, dizendo que seu cérebro alemão não merece ser mandado. Depois que ele vai dormir, Rose passa um tempo com Elsa, dizendo que está feliz por tê-la e vê-la se tornar uma mulher, já que não pôde fazer isso com sua filha. No dia seguinte, Jojo vai à sede da Jungvolk, onde encontra Klenzendorf e Finkel conversando com os narizes quase se tocando, uma clara tensão entre eles. Jojo conta que está escrevendo uma denúncia sobre o povo judeu, mas eles riem dele. Sem acreditar que seja real, Klenzendorf decide compartilhar com ele alguns designs que fez para os uniformes dele e de Finkel, que são muito extravagantes. Então, ele dá a Jojo uma nova tarefa, coletar sucata para o esforço de guerra. Enquanto caminha pelas ruas vestido de robô, Jojo vê sua mãe distribuindo pequenos panfletos antinazistas e também conhece York, que foi aceito como soldado. Quando Jojo lhe conta que capturou um judeu, York responde que viu um na floresta e não entende qual é o problema, o que dá a Jojo muito em que pensar. Ele visita Elsa assim que volta para casa e lhe dá de presente alguns lápis de cor que encontrou por aí, mas também a lembra que é ilegal que um nazista e um judeu sejam amigos. Elsa ressalta que ele não é realmente um nazista, pois não a machucou, é apenas um garoto solitário tentando encontrar um lugar para se encaixar. Eles concordam em discordar. Depois que Elsa percebe o quão suja ela estava, Jojo a deixa sair do quarto e tomar um banho, ela até pega emprestadas algumas roupas de sua irmã. Eles estão prestes a jantar juntos quando alguém bate a porta, e depois que ela corre de volta para seu esconderijo. Jojo abre a porta e encontra um grupo de oficiais da Gestapo liderados por Hermann Gers, e logo atrás deles, Klenzendorf e Finkel chegam também, dizendo que tiveram que levar um panfleto para Jojo, o que soa como uma desculpa. A Gestapo imediatamente começa a vasculhar a casa em busca de qualquer atividade suspeita enquanto despergunta a Jojo por que sua mãe está fora o dia todo e por que seu uniforme está sem a faca. Elsa aparece então, vestindo as roupas de Inge e fingindo ser ela. Ela diz que foi ela quem pegou a faca porque seu irmão a estava incomodando, então a Gestapo vai revistar seu quarto em seguida. Gers ainda desconfia dela, então pede seus documentos. Elsa pega a identidade de Inge de suas gavetas e a entrega a Klenzendorf, que pergunta seu aniversário. Elsa acerta o palpite e Klenzendorf a solta, mas Gers interrompe ao ver o livro de denúncias de Jojo. A Gestapo começa a folheá-lo, rindo de todos os desenhos demoníacos de judeus, e embora Klenzendorf não pareça muito divertido, Elsa se sente bastante chateada e traída quando chegam a uma sessão onde Jojo descreveu todas as maneiras pelas quais Nathan deveria morrer. Feliz por não ter encontrado nada de errado, a Gestapo vai embora, e Klenzendorf também vai embora, depois de devolver a identidade a Elsa e a faca a Jojo. Elsa descobre que a data nos papéis é diferente da que ela disse, o que significa que Klenzendorf os estava ajudando o tempo todo. Jojo ressalta que ninguém sabe ao certo que Inge está morta, então Elsa poderia fingir ser ela e viver com eles normalmente. Mas ela ainda se sente magoada com o conteúdo do livro e diz a Jojo que eles não podem ser amigos. Hitler imaginário grita com Jojo por tentar fazer amizade com Elsa e achar que ela é uma boa pessoa, e diz a ele para colocar suas prioridades em ordem. Enquanto sai para comprar comida, Jojo encontra Rose enforcada em uma forca na praça pública. Devastado, ele se agarra às pernas dela e chora copiosamente, chegando a tentar amarrar o sapato dela sem sucesso. Depois de horas olhando para o corpo, ele volta para casa com a faca na mão, culpando Elsa pela morte de Rose e pronto para esfaqueá-la por isso. Ela segura a mão dele bem a tempo, e ele só consegue arranhá-la. Quando ele começa a chorar novamente, Elsa se compadece dele e o consola.
Ela explica que sempre soube que Rose faz parte da resistência, embora não saiba os detalhes, e que o pai de Jojo também luta pela resistência. Mas Rose lhe disse o contrário para não aborrecê-lo. Ela também confessa que seus pais foram levados para um campo de concentração, então os dois só têm um ao outro. Jojo começa a ir às ruas para catar comida em lixeiras e percebe como a cidade se torna destruída a cada dia. Ele e Elsa começam uma rotina juntos, compartilhando refeições e se deliciando com as cartas falsas de Nathan que Jojo escreve. Certa tarde, a cidade entra em um estado caótico quando os aliados iniciam uma ofensiva, aproveitando-se do suicídio de Hitler. Jojo encontra York, que carrega armas porque o exército está tão desesperado por soldados que está enviando as crianças para a região. Jojo lhe diz que a judia que ele capturou é como se fosse sua namorada agora e que ele está preocupado porque é ilegal. Mas York ressalta que conheceu russos e japoneses e que eles são piores que judeus. Han os encontra em seguida e depois de enviar York com uma arma, dá a Jojo um uniforme para que ele não seja baleado acidentalmente pelo próprio grupo. Uma bomba explode na área, e Jojo fica tonto enquanto observa todos brigando, incluindo crianças e idosos. E até mesmo Klenzendorf finquer usando seus designs extravagantes. Jojo está com muito medo de lutar, então se esconde em um prédio abandonado até o fim. Ele sai depois que as coisas se acalmam e vê os americanos tirarem as bandeiras nazistas para substituí-las pelas suas, comemorando a vitória. Soldados soviéticos capturam todos os nazistas que vêm, incluindo Diers e o resto da Gestapo, e ao verem a jaqueta que Jojo está usando, o levam também. Ele encontra Klenzendorf entre os outros prisioneiros, que lhe diz que ele é um bom menino e que deveria cuidar da irmã antes de tirar a jaqueta e cuspir nele, chamando de judeu para que os soldados o soltem. Jojo só consegue assistir enquanto Klenzendorf é levado para ser executado por um pelotão de fuzilamento. A caminho de casa, Jojo encontra York, que diz que irá visitar sua mãe para um abraço. Quando ele aponta que a namorada de Jojo pode ficar livre agora, Jojo fica desanimado com a ideia de Elsa ir embora e corre de volta para casa. Ele decide mentir para Elsa e dizer que a Alemanha venceu a guerra para que ela não possa ir embora. Mas depois de folhear seu livro e ver desenhos de sua mãe e um coelho em uma gaiola, ele finge escrever outra carta de Nathan e lê para ela, dizendo que tem um plano para tirá-la da cidade às escondidas. Então, Elsa finalmente confessa que Nathan morreu de tuberculose no ano passado, mas ela achou as cartas reconfortantes. Jojo admite que a ama romanticamente, mas sabe que ela só o ama como um irmão, o que ela concorda, então ele quer ajudá-la a escapar mesmo assim. Hitler imaginário fica decepcionado com ele por isso e tenta convencê-lo a mudar de ideia, mas Jojo finalmente o enfrenta e o expulsa de casa pela janela. Elsa hesita em sair, mas Jojo a incentiva até que ela consiga atravessar a porta. Nesse momento, um carro com a bandeira americana passa, então Elsa dá um tapa em Jojo por ter mentido para ela. Sem saber o que fazer em seguida, eles decidem dançar para celebrar sua liberdade. Gostou do vídeo? Inscreva-se e ative as notificações para assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.